Corremos. Trabalhamos demais. Dormimos de menos. Vivemos cansados e achamos isso normal. Quando o tempo nos domina, o coração perde o ritmo. Chamamos de tédio o vazio. Chamamos de pressa o medo de parar. Chamamos de preguiça a alma exausta. Chamamos de procrastinação a fuga de quem já não sabe por onde recomeçar. Mas o tempo não precisa ser seu inimigo. É tempo de lembrar quem criou o tempo. É tempo de lembrar quem controla o tempo. Queridos irmãos, aqueles que estão com a Bíblia de papel aí ou no celular, abram comigo o livro de Eclesiastes. Vamos hoje ler o capítulo 2, vou estar lendo parcelado, a gente vai ler um pedacinho, e à medida que a gente for conversando sobre o texto, a gente vai lendo as outras partes. Eclesiastes capítulo 2. Enquanto vocês abrem, queria apresentar a minha esposa que está ali atrás, a Débora. Levanta um pouquinho aí, Débora. Está com o Azaf ali, o Azaf está ocupado ali, está impedindo ela de levantar. Mas estejam orando por nós, a gente tem sempre orado pelo Raul, pela vida dos irmãos, a gente acompanha de longe, vê o trabalho que Deus tem feito, vê os desafios, de vez em quando a gente conversa com o Raul e sabe que vocês têm uns desafios aí da mudança, uma igreja que está crescendo, e é bom testemunhar, e estar aqui não é só cumprir aí uma tarefa de amigo para com o Raul, mas é poder ver aquilo que Deus está fazendo nessa igreja. Isso encoraja e nos anima, ver que a obra de Deus está sendo expandida, né? E vocês são testemunho disso, ver essa igreja cheia, forte, vibrante, é a mostra de que o poder de Deus está aqui em Diadema, aqui no bairro do Tabuão. Mas esteja orando por nós, por minha vida, a vida da Débora, para que esse poder também esteja lá no bairro de Interlagos também, e que a gente possa testemunhar isso também. Eclesiastes capítulo 2, irmãos, versículos 1 ao 11, diz o seguinte: Eu disse a mim mesmo, vamos, prove a alegria, procure ser feliz. Mas também isso era vaidade. Concluí que o riso é tolice e que a alegria não serve para nada. Resolvi no meu coração entregar-me ao vinho, sem deixar de me guiar pela sabedoria e de me apoderar da loucura, até descobrir o que de bom os filhos dos homens poderiam fazer debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares para mim e neles plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim tanques de águas, para com eles regar o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Também tive bois e ovelhas, mais do que tiveram todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mais mulheres. Eu me tornei importante e superei todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. E a minha sabedoria nunca me abandonou. Tudo aquilo que os meus olhos desejaram, eu não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, pois me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era recompensa por todas elas. Considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram, e também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Curve sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor, grandioso e poderoso Deus, louvamos ao Teu nome pela Tua palavra, que fala ao nosso coração. Ela é a mensagem do Senhor para nós.
abra os nossos olhos e ouvidos espirituais para perceber aquilo que o Senhor já revelou na Tua palavra. E que isso flua no nosso coração, transborde e mude a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, tenho uma difícil tarefa de responder a seguinte pergunta, né? Por que eu vivo com tédio? Primeiro a gente tem que pensar o que é o tédio, né? O que é esse sentimento que todos nós sentimos em algum nível e que nos toma de uma forma. O tédio ele se vê muito quando uma criança ganha aquele presente que hoje, graças a Deus, não tem mais aquelas propagandas na televisão de brinquedo de criança, mas quando tinha, a criança via o que ela queria, aquele brinquedo. Era o Lava Rápido Hot Wheels, né? Todos os meninos queriam, né? As meninas eram as bonecas lá, que esse brinquedo de menina eu não entendo muito não. Então, mas a gente queria aquele brinquedo. E aí a criança ganha o brinquedo. Ela brinca 1, 2 vezes. Aí o brinquedo fica encostado lá. Não acontece isso? Aí o pai se lasca para comprar o brinquedo, porque é sempre caro. Aí a criança brinca uma meia dúzia de vezes lá, fica lá. O primo vai herdar sem pagar nem um centavo. Tédio, sensação de tédio. Brincou, não gostou, para que isso serve, né? Às vezes parece que a criança quer mais brincar com a caixa do brinquedo do que com o brinquedo, né? Não tem isso? Mas o adulto também tem o tédio do adulto, né? Você quer porque quer comprar um carro melhor do que o seu, porque o seu sempre te deixa na mão. Aí você compra aquele carro, não é suficiente, né? Ah, mas não é aquele carro, eu queria era um automático. Aí tem um filósofo que ele fala que o ser humano ele vive entre a angústia de ter, então eu preciso ter, e o tédio de possuir. Quando você tem, você fala, não era tudo aquilo, né? Aquela fome que dá, que você está com vontade de comer um hambúrguer. Aí você come e você se arrepende, né? Então é aquela sensação de que a gente tem, de que parece que as coisas nunca nos satisfazem, mas ao mesmo tempo a gente está sempre buscando elas, sempre correndo atrás, sempre tentando alcançar alguma coisa que parece que a gente nunca chega. É um lugar que a gente não sabe onde é, mas que a gente está sempre tentando ir. E essa busca incessante cria essa sensação do tédio, de que tipo assim, não sei se é isso, e aquilo que é difícil de lidar. E a gente parece que está sempre tentando fugir dessa sensação também. E hoje, mais do que nunca, a gente tem dificuldade de parar. Você já reparou? Você chama um amigo para ir na sua casa. Aí um amigo que você não vê há tempos. Aí você fala, vou botar o papo em dia. É um amigo que está sempre no celular, está sempre respondendo uma mensagem. Aí você fala, deve ser uma coisa importante, né? Você dá uma bisbilhotada assim, que é o videozinho do TikTok. Aí rola lá o feed, né? Aí daqui a pouco seu amigo para, olha aqui esse vídeo aqui. Você fala, mas a gente não estava conversando? Com certeza você já viveu essa experiência. Ou você era o amigo, ou você era a pessoa que estava se incomodando ali pelo fato de estar tentando ter uma interação e parece que as pessoas não focam mais. Sempre essa sensação de que a gente está correndo para algum lugar, que a gente não sabe para onde é, e está sempre cansado. Sempre aquela sensação de sobrecarga. A gente nunca desliga. O texto que nós lemos aqui, ele faz parte da grande discurso do livro de Eclesiastes. E o livro de Eclesiastes é uma grande discussão existencial, que vai falar de várias demandas humanas e de várias questões do mais íntimo da alma, que aquele que o livro apresenta como pregador, capítulo 1, versículo 12, né? Eu, pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém, vai trazer. O pregador ele vai discutir várias questões e trazer várias reflexões que ele teve a partir da sabedoria, das reflexões dele, a partir das experiências que ele viveu também. E ele vai trazer isso para nós apresenta, pelo menos uma verdade aqui, que somente viver para Deus dá firmeza ao que é vazio como a fumaça. Somente viver para Deus dá firmeza ao que é vazio como a fumaça. E o capítulo 2 que nós vamos ler nessa manhã, ele apresenta primeiro aquilo que é vazio como a fumaça, e depois apresenta no final o que é firme como a rocha. A gente vê esse contraste aqui,
E a gente vai explorar primeiro aquilo que não vale a pena, o que é vazio. Através da reflexão do pregador, a gente vai entender o que não vale a pena porque é vazio. E eu não sei se vocês repararam, mas no texto ele usa uma expressão, né? Versículo 11, considerei todas as obras das minhas mãos, que as minhas mãos fizeram, e também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade, correr atrás do vento. E nenhum proveito havia debaixo do sol. Vaidade de vaidade. Isso é uma frase que o pregador ele vai falar o tempo todo no livro de Eclesiastes. Vaidade, tudo é vaidade, 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 vaidade. O que é vaidade? É quando a mulher olha no espelho e fala, estou bonita. Aí você fala, nossa, você é uma mulher vaidosa, se cuida. Não, não é isso não. Vaidade não é aquela pessoa que se cuida bastante, que se enxerga ali com uma beleza, com encanto. Não é isso. A palavra vaidade, que é traduzida aqui, ela é uma palavra que literalmente significa fumaça, vapor. E ela traz o sentido de que algumas coisas elas não têm sentido. Ela traz o sentido da falta de sentido. De como algumas coisas elas são breves. Você consegue pegar a fumaça na mão? Quando está fervendo a água do café, você vai sentir o vapor. Ele vai queimar sua mão se você botar ali na frente. Mas você consegue pegá-lo? Consegue capturar? Não consegue. E ele está comparando algumas experiências da vida com a fumaça. Ou seja, algumas coisas da vida passam como a fumaça de um carro, como o vapor de uma chaleira. Não tem solidez. É vazio. É efêmero. É isso que ele está apresentando. E o livro de Eclesiastes ele tem uma organização muito diferente assim, dos outros livros bíblicos. Porque ele tem duas vozes, tem duas pessoas que falam no livro. A primeira pessoa é o escritor, que tradicionalmente se atribui a Salomão, mas a gente não sabe quem é. Possível que seja Salomão, mas a gente não sabe quem é, porque o texto não diz. E a segunda é o pregador. O escritor do livro, ele apresenta aquilo que o pregador está pregando. E ele faz isso ali no comecinho do livro, veja comigo o capítulo 1. Palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Ele está dizendo a palavra que o pregador vai dizer. Ele vai começar a falar do que é aquilo que o pregador diz. Quando ele está falando do pregador, quem está dizendo é o escritor do livro. E a gente vê ele falando no primeiro capítulo, até o versículo 11, e no finalzinho do livro, veja comigo o capítulo 11, para o capítulo 12, perdão, o versículo 9 em diante. O pregador, além de sábio, versículo 8, né? Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. O pregador, além de sábio, ainda ensinou o povo o conhecimento. Então, ou seja, ele está falando sobre o pregador e sobre aquilo que o pregador dizia. Mas durante o livro, então 90% do livro, quem diz é o pregador. Ele vai trazer essa reflexão. Por que é importante a gente saber essa divisão? Porque esse escritor ele vai trazer a chave de interpretação das reflexões que o pregador está trazendo. Que ele vai trazer durante o livro, e a gente vai ver isso um pouco hoje à noite, ou hoje de manhã. De noite também, se você quiser ver, você pode ler na sua casa e recomendo. E no final do livro ele vai trazer a conclusão. E essa conclusão vai nos nortear aqui. Mas a primeira coisa que a gente vê é essa expressão, vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. O pregador, que é o filho de Davi, a gente entende como Salomão, ele decide entender o que era a vida. Ele decide buscar o entendimento e ver o que valia a pena e o que não valia a pena. Primeira coisa que ele experimenta e que ele decide ver se aquilo valia a pena, mas que ele mesmo vai dizer para a gente que aquilo é vazio como a fumaça. Primeira coisa que a gente aprende que é vazio como a fumaça é viver para ter prazer. Primeira coisa, esses 11 versículos que nós lemos, o pregador ele diz, eu disse a mim mesmo, vamos, prova a alegria, procure ser feliz. A busca da felicidade, que é o nome do filme do Will Smith, que acredito que a maioria dos irmãos assistiram, ela norteou o coração do pregador. Ele queria procurar ser feliz. Como que ele faz isso? Primeira coisa, ele tenta se colocar ali no riso.
Eu vou dar gargalhada, eu vou viver uma vida leve, eu vou tentar ser uma pessoa alegre. E ele fala, concluí que o riso é tolice, que a alegria não serve para nada. Bom, ficar rindo à toa, ter uma vida leve, acho que tolice, não serve para muita coisa. Então o que ele faz? Resolvi no meu coração entregar-me ao vinho. Tá bom, vou encher a cara, mas com moderação. Ele fala aí que ele vai fazer com sabedoria. Para ver se entregar ao prazer das substâncias que nos entorpecem me leva a algum lugar. E aí, outra coisa que ele vai fazer, o versículo 4, né? Empreendi grandes obras. E a gente sabe que, principalmente no livro das Crônicas, vai contar a história de Salomão, que Salomão foi o rei que mais teve grandiosidade de poder ali no livro, no tempo de Israel. O rei mais rico, o rei que tinha as maiores casas, o rei que tinha muitas esposas. E é isso aqui que ele está falando, que ele está se dedicando. Ele vai construir casa, ele vai construir vinha. Tudo que ele quis, ele procurou. Tudo que ele achava que podia ser bom, ele se deu ao luxo de ter. Tinha dinheiro, tinha poder, estava podendo, vou fazer. Mas a conclusão que Salomão tem, que o pregador tem, é que tudo isso é vaidade. Versículo 11, novamente, considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram e também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade, correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. O pregador coloca suas expectativas em buscar uma vida confortável, estável, tranquila. Não muito diferente do sonho, tinha o famoso sonho americano, o sonho brasileiro do século XXI. O que a gente quer? Uma vida livre de preocupações, uma vida tranquila. Tenho certeza que se a gente puder escolher, todos nós aqui, entre se preocupar em ter o dinheiro para pagar o boleto da conta de energia que vai vencer, e não se preocupar e poder comprar o que quiser, a gente vai escolher a segunda opção, não é verdade? A gente não quer estar preso a essa sensação de que a gente está sobrevivendo. A gente quer ter a sensação de que a gente tem, e eu posso comprar a hora que eu quiser, eu estou tranquilo, eu estou estável. Se eu quero levar minha família para sair, eu vou sair. Se eu quero escolher o lugar que eu vou viajar, eu vou levar. E aí, para isso, a gente se empenha sempre. A gente trabalha mais. Tem pais que não veem os filhos crescer. Por quê? Porque quer dar uma situação estável e confortável para o filho. Eu não tive, eu quero que o meu filho tenha aquilo que eu não tenho. E a gente está sempre correndo atrás do vento. Aquilo que Salomão vai dizer, correr atrás do vento. Sabe por quê? Porque você vai para um lugar de conforto, de busca de prazer, que você não sabe quando você vai chegar nele. É uma sensação de que você precisa num lugar de estabilidade, de tranquilidade, de satisfação. Mas onde é esse lugar? Eu não sei. Quando eu chegar lá, eu descubro. Sabe o que acontece? Você nunca descobre. E Salomão, na sua reflexão, ele percebe isso. Ele fala, opa, isso aqui não está fazendo sentido. Mas ele ainda não dá resposta, então eu não vou dar para vocês também não. Vamos ver o que ele vai problematizar ainda. Ele fala mais de duas coisas. Veja comigo o versículo 12 ao 17. Então, passei a refletir sobre a sabedoria, a tolice e a falta de juízo. O que poderá fazer o sucessor do rei? O mesmo que os outros já fizeram. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a falta de juízo, assim como a luz traz mais proveito do que as trevas. O sábio tem os seus olhos bem abertos, enquanto o tolo anda em trevas. Contudo, entendi que a mesma coisa acontece com ambos. Aí eu disse a mim mesmo, o que acontece com o tolo, acontece comigo também. De que adianta, então, ser sábio? Então eu disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Pois nem o sábio, nem o tolo serão lembrados para sempre, pois passados alguns dias, tudo cai no esquecimento. O sábio morre do mesmo modo que o tolo. Por isso, perdi o gosto pela vida, pois me foi pesado demais o trabalho que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. A segunda conclusão que Salomão
pregador ele entende que é vazio como a fumaça, é viver para ter sabedoria, para ter entendimento, ter conhecimento. Ele deixa de buscar o prazer e passa a ser uma pessoa sábia, passa a ser uma pessoa instruída. E a Bíblia vai dizer que Salomão foi o homem mais sábio que já existiu. E ele reflete, mas quando o sábio morre, aquilo que ele fez vai ser esquecido. E quando ele morre, ele vai ter o mesmo fim que o não sábio, que o tolo. Pensa nos grandes nomes da ciência. Se eu perguntar para você, Albert Einstein, vai falar, Albert Einstein era inteligente. O que ele fez? Eu não sei dizer. Talvez os irmãos sejam mais instruídos que eu e consigam dizer, não, Albert Einstein fez isso, isso e isso. Passou. Poeira. Do lado do caixão dele está enterrado alguém que a gente não sabe o nome. A grande diferença é que a gente sabe o nome dele e não sabe do outro. Mas o que ele fez? O que ficou? E aí, à luz da ideia de que todos nós aqui vamos voltar para o pó, ser inteligente ou ser burro não faz diferença nenhuma. É claro, Salomão está dizendo, é melhor ser instruído, é melhor ser sábio do que não ter entendimento. Porque nessa vida, a gente vai dar menos presepada, a gente vai acertar mais, a gente vai ter mais consciência daquilo que a gente está fazendo. Mas você colocar as suas expectativas nisso, o tolo e o sábio vão ser enterrados da mesma maneira. Isso gerou uma tristeza tremenda no coração de Salomão. Que ele falou, então, como que é a vida? Porque no final, estou gastando minha vida, estou tentando fazer o melhor, estou tentando ter as coisas. E aí? E aí ele fala que teve uma tristeza, um desgosto pela vida, porque foi pesado demais o trabalho para ele que estava debaixo do sol. Começou a sentir um fardo gigante por chegar à consciência de que, por que eu estou vivendo? Por que eu estou trabalhando? Por que eu estou pensando? Mas vai piorar ainda. Terceira coisa que ele chega na conclusão aqui, que também não vale a pena viver para trabalhar. Essa é a terceira coisa, a gente lê agora do versículo 18 ao 23. Deixa comigo. Também perdi o gosto por todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol, pois o resultado de tudo isso ficará para quem vier depois de mim. E quem pode dizer se ele será um sábio ou um tolo? No entanto, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isso é vaidade. Então, tratei de fazer com que o meu coração perdesse a esperança de todo o trabalho com que me afadiguei debaixo do sol. Porque uma pessoa pode fazer o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas deixará o seu ganho como herança a quem por ele não se esforçou. Também isso é vaidade e grande mal, pois que proveito alguém tem de todo o seu trabalho de fadiga do seu coração, em que anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são cheios de dor, e o seu trabalho é desgosto. Nem de noite o seu coração descansa. Também isso é vaidade. Salomão começou a ficar triste, e ele começou a perceber que o trabalho que ele estava tendo, ele não ia levar para o caixão. Dessa vida a gente não leva nada. E aí ele começou a pensar, eu estou trabalhando, estou construindo essas casas, estou procurando administrar tudo com sabedoria. Mas e esses filhos que eu tenho? Quanto que for a vez deles? E a história bíblica vai dizer que o filho de Salomão, ele rompe, por falta de sabedoria, o reinado que Salomão tinha estabelecido. As tribos de Israel nunca mais vão ser unidas por conta do filho de Salomão, que não teve sabedoria. Ou seja, ele deixou uma herança e o filho foi e torrou tudo. Acabou com tudo. E a gente vê isso na nossa história dos nossos dias. As pessoas começam a dizer, costumam a dizer que o pai enriquece, o filho curte, o neto vive na falência. Não é isso que acontece? As grandes fortunas vão se diluindo a partir das gerações. Porque o primeiro que teve sabedoria para construir, comprar uma casa, administrar, fazer um negócio, prosperar, não ensinou para o filho. Ou o filho não quis aprender. Aí o filho, que não teve esse esforço, não sabia a dureza que é passar necessidade, não deu valor,
E aí, muito menos ensinou para os netos. Aí, os netos já não tem mais nada. Aí, às vezes, vive dependendo dos outros, sendo que o pai, o avô, era rico, era bom de posse. Essa é a reflexão que Salomão tem. E ele vai dizer, o versículo que nós lemos aqui, o versículo 23, porque todos os seus dias são cheios de dor, e o seu trabalho é desgosto. Nem de noite o seu coração descansa. Também isso é vaidade. Colocar expectativas no trabalho, de achar que a gente vai poder deixar alguma coisa melhor para os nossos filhos, de achar que a gente vai poder deixar um legado aqui nessa terra. A gente pode chamar de como a gente quiser. É herança, é legado, é propósito. Colocar as nossas expectativas nisso vai redundar em desgosto, em infelicidade. Porque tudo isso, seja a busca pelo prazer, seja buscar entendimento, sabedoria, seja buscar construir coisas através do nosso trabalho, viver em função dessas coisas só gera tristeza, porque tudo isso é fumaça. E como a fumaça, a gente não consegue pegar. E como a fumaça, vai e você nem viu. A gente viveu a pandemia. Quantas pessoas não viram a vida se esvair de um dia para a noite? Quantas pessoas que tinham dinheiro, no outro dia, não tinha mais. Quantas pessoas que tinham saúde, no outro dia, não tinham mais. E não precisa de uma pandemia para isso acontecer, não. A gente vê isso o tempo todo, é que a gente não testemunha. Mas por que a nossa sociedade coloca a expectativa nessas três coisas? Prazer, diplomas e trabalho. Por que uma cidade igual São Paulo não para e usa isso como se fosse uma coisa boa? São Paulo é uma cidade que não para. Se você quiser pedir uma comida 3 horas da manhã no iFood, vai entregar na sua casa. Para quê? Porque no final das contas, todo mundo vai para o caixão e vai levar disso o quê? Só cansaço. Porque a pessoa que está trabalhando 3 horas da manhã, no outro dia ela não está mais feliz porque ela ganhou o adicional noturno. Pelo contrário, ela está se sentindo cansada, esgotada. E a gente está numa sociedade que está sempre correndo atrás de algo que ela não sabe o que é e ela não sabe quando ela vai chegar. Isso gera um desgaste emocional, físico. E aí a gente vê os índices de depressão e ansiedade em cidades igual São Paulo, que são muito maiores do que índices em cidades que, depois das 6 horas da tarde, fecha tudo e você não acha nada. As pessoas estão naquela vida lenta, aí você vai lá no seu parente do interior, aí você fala, nossa, mas uma semana aqui nessa cidadezinha, parece que dá um mês em São Paulo. Mas as pessoas vivem mais tranquilas, e num ambiente igual o nosso, que a gente está sempre correndo, sempre buscando, sempre querendo mais, sempre querendo aquilo novo. As pessoas estão sempre cansadas, estressadas, desgastadas, e fica nesse ritmo, porque tudo isso é vaidade, é correr atrás do vento. Mas se Salomão chega nessas reflexões de que viver a partir dessas coisas é vaidade, não tem solidez, ele chega em alguma conclusão. Essa conclusão ela vai se repetir algumas vezes no livro, e a primeira vez que ela aparece aqui está no versículo 24 ao 26. Veja comigo, o que vale a pena viver? Né? O que é firme como a rocha? Não há nada melhor para o ser humano do que comer, beber e fazer com que a sua alma desfrute o que conseguiu do seu trabalho. No entanto, vi também que isso vem da mão de Deus. Poxa, Salomão primeiro diz que não valem a pena essas coisas. Mas por que ele está falando agora que vale a pena? O que mudou? O que fez Salomão dizer que antes buscar o prazer, trabalhar, buscar a sabedoria não valia a pena, e agora ele vai dizer que isso vale a pena? No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer à pessoa que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amonte, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade, de correr atrás do vento.
A reflexão de Salomão é que ter prazer na sabedoria, nos prazeres básicos da vida, comer, é bom um almoço gostoso, bem feito do dia do domingo, não é? Comida quentinha. Comer, estar em família, trabalhar, essas coisas têm prazer, mas têm prazer no Senhor. E viver só tem solidez e firmeza quando a gente vive no Senhor. E Salomão traz essa reflexão. E isso vai aparecer algumas vezes no livro. A gente não vai ter tempo de explorar todas as vezes que isso aparece aqui. Mas Salomão traz o princípio de que quando a gente faz as coisas no Senhor, as coisas não têm um vazio. Elas não são como neblina. Elas são firmadas sobre a rocha. E elas têm um valor eterno. Quando a gente faz na expectativa de buscar essas coisas por essas coisas, ou seja, é o trabalho pelo trabalho, é o prazer pelo prazer, é o conforto pelo conforto, é o conhecimento pelo conhecimento, essas coisas são sopro. Agora, quando a gente ama a Deus acima de todas as coisas, aquilo que a gente faz passa a ter um outro sentido, e a gente começa a reavaliar a nossa vida. Não sei se você teve a experiência, mas é muito comum pessoas que se convertem e aí tem aquele trabalho desgastante de domingo a domingo, chegam na igreja e falam, Deus não está dando porque eu não estou podendo estar na igreja. Eu estou muito cansado. Aí pede uma oportunidade, Deus abre uma outra vaga de emprego e às vezes a pessoa vai receber menos. Mas sabe o que ela faz? Não estou nem aí. Eu vou estar nessa outra oportunidade que eu vou ganhar menos, vou ter menos conforto. Não vou poder comer aquele hambúrguer uma vez no mês. Mas eu vou estar na casa do Senhor. Mas eu vou estar conseguindo ter um tempo de descanso, vou estar conseguindo ler minha Bíblia em casa. As coisas no Senhor, elas começam a ter um outro sentido. E a nossa vida começa a se mover através da vontade, dos princípios e daquilo que Deus nos ensina. Isso, ao invés de gerar cansaço, de gerar o tédio, passa a gerar felicidade, contentamento. E o texto nos diz, né? O texto nos diz, pois separado deste, de Deus, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Sem Deus, meus irmãos, nada podemos fazer. Nem ter prazer nas coisas mais básicas da vida. Essas coisas que Deus criou e trouxe um sentido para elas, fora de Deus, elas geram cansaço, desconforto, desgaste. E a nossa sociedade, ela tem lidado com esse vazio existencial da pior forma possível. Porque o que a gente tem feito? A gente tem se entorpecido. Porque lidar com isso é um peso. Lidar com isso é um peso, é um desgaste. Isso tem se mostrado pelo nível de problemas mentais que a nossa sociedade tem. E as pessoas tomam mais e mais remédio e se curam menos e menos e menos. Então, quanto mais remédio as pessoas têm tomado, menos a gente tem visto um avanço no nível de melhora de saúde mental das pessoas. Isso é uma triste constatação estatística. E aí, o que a sociedade faz para lidar com isso? Se entorpece. E a gente fica sempre ligado, a gente está sempre buscando alguma coisa para esquecer desses lapsos que a gente tem. Lidar consigo mesmo é uma das coisas mais difíceis que a gente tem que fazer. Porque quando a gente lida consigo mesmo, a gente se lida com essa sensação de vazio. Estou correndo para um lugar que eu não sei onde é. Estou cansado, eu não sei do que é. Ah, mas Smiley, não me entorpeço não uso droga, não bebo, sou crente. Meu irmão, quanto tempo a gente passa com isso aqui? Ligado o tempo todo. A gente parece que a nossa consciência ela não pode estar limpa. A gente está ouvindo música, a gente está ouvindo a notícia, às vezes você está com o celular na mão, TV ligada, o rádio tocando, você só quer estar desligado de si mesmo. Correr atrás do vento, vaidade de vaidade. E isso tem aumentado o nível de ansiedade, tem desgastado as pessoas, e não estão fazendo elas perceber os problemas que estão à volta delas. Que é o fato de que sustentar a vida em uma coisa que não tem sustento, vai redundar em fracasso. E essa é uma verdade que Jesus nos ensina. Abra comigo em Mateus capítulo 7, caminhando para a conclusão. Mateus capítulo 7, versículos 24 ao 27.
Jesus ensina uma verdade que está ligada a essa ideia de que nós não devemos fundamentar a nossa vida em coisas vazias. Mateus 7, versículo 24 em diante. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Cai a chuva, transborda os rios, sopram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que constrói a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Construir a casa sobre a rocha, ou construir a casa sobre a areia. O que nós temos construído os nossos lares? O que nós temos baseado a nossa vida? Qual que é o centro da nossa vida? E a pergunta que você tem que fazer para você: no que você gasta o seu tempo? No que você tem se dedicado? Quais são os seus sonhos? Se eles saem de você e voltam de você, sopro, vazio, correr atrás do vento. Se eles partem de Cristo e voltam para Cristo, isso vai ter um valor eterno. E último texto, lembra que eu falei que o escritor ele conclui e dá o tom de como a gente tem que entender o livro? Capítulo 12 de Eclesiastes, versículo 9 em diante. O pregador, além de sábio, ainda ensinou o povo conhecimento e, atentando, examinando, compôs muitos provérbios. O pregador procurou achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e as coleções de sentenças são como os pregos bem fixados. Elas, porém, de um único pastor. Além do mais, meu filho, leve em conta o seguinte: não há limite para fazer livros de muito estudarem enfado da carne. De tudo o que se ouviu, a conclusão é esta. De tudo o que se ouviu, a conclusão é esta. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Porque Deus há de trazer o juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E o que é temor a Deus? Obedecer a Deus. Por isso que Jesus disse: quem ouve as minhas palavras e as pratica. Porque muitas vezes a gente ouve tudo isso que tem sido pregado, domingo a domingo. A gente até ouve uma mensagem durante a semana, lê a Bíblia. Mas a nossa vida é baseado em expectativas e princípios que não são eternos. Mas aquilo que é eterno, meu irmão e irmã, tem um valor na eternidade. Como o apóstolo fala em Coríntios, né? Case como se você não fosse casado, ou seja, o seu coração não tem que estar preso a isso. Trabalhe como se você não trabalhasse. Coma como se você não comesse. Que aquilo que o seu coração tenha como principal prazer, principal busca, seja o Senhor Jesus. Deus colocou no nosso coração um vazio, um buraco, que só pode ser preenchido por Jesus Cristo. E a gente tem essa busca de amor, e o amor que é uma busca incessante, que só buscando incessantemente a Jesus, ele vai ser tapado. Por isso, a nossa vida precisa ser baseada na rocha. E isso só vai acontecer se a nossa vida for ser moldada pela palavra de Deus. Se dia após dia a gente buscar entender a Bíblia, ouvir as palavras de Cristo e viver segundo as palavras de Cristo. E aí a gente vai ver da nossa vida, Deus tirar um monte de coisa que é vazio. E a gente às vezes vai perceber que a gente estava trabalhando demais. Que a gente podia viver com menos. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Que vale mais a pena a gente estar com o nosso filho e ler a palavra de Deus com ele. E que isso vale mais a pena do que a gente deixar um carro para ele e uma casa. Tá tudo bem ele pagar aluguel. Que vale mais a pena a gente estar com a nossa esposa, com o nosso marido, ter uma refeição em família, falar de Deus, orar junto,
do que os nossos assuntos ser só demanda e problema de família. Que vale mais a pena os nossos encontros com os nossos amigos serem marcados pela presença do Senhor. E não, o futebol, comprei isso aqui, hein? Porque tudo, meus irmãos, é vaidade, é correr atrás do vento. Que Deus abençoe as nossas vidas e encha com essas verdades espirituais.